Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus por mais esta rica oportunidade, mais uma noite a qual nós temos esse privilégio, esta honra de poder louvar o nosso Senhor. Então convido você a desde já fechar os teus olhos, elevar os teus pensamentos aos céus, deixar tudo de lado agora, separar este momento para adorar o Senhor, para engrandecer aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que tudo opera e aquele que tudo é. Altíssimo Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, te damos graças, ó Deus, por mais esta rica oportunidade. Te damos graças pelo teu amor, te damos graças, ó Pai, pelo teu perdão, te damos graças, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que está conosco, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que nos livra. Ah, Senhor meu Deus, te damos graças, ó Pai, e adentramos, ó Pai, aqui nessa noite para te adorar, ó Pai, te adorar em espírito e em verdade, oferecer o nosso melhor para o Senhor. Então recebe, Pai, a nossa adoração nessa noite, recebe o nosso louvor nessa noite, recebe o nosso culto nessa noite, que é tudo para a tua honra, tudo para a tua glória, Pai. Recebe, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Jesus. Aleluia. Oh, yeah. Obrigado. Obrigado, meu Jesus, pelo dia que passou, pelo dia que passou. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor, pelo teu imenso amor, pelo teu imenso amor. Te agradeço pela paz, pelas bênçãos que me traz, pelas bênçãos que me traz. Tua cruz me abraçou, Senhor. Tua cruz me abraçou. Minha vida transformou, Jesus. Minha vida transformou. Pois agora aprendi o grande amor viver, o grande amor viver. E hoje eu tenho a paz, Senhor. E hoje eu tenho a paz. Pra tudo agradecer, Senhor. Pra tudo agradecer. Eu te louvo, Senhor. Por isso eu te louvo. Sem nunca me cansar, sem nunca me cansar. Como águia me renovo, Senhor. Como águia me renovo. Pois alto eu vou voar, pois alto eu vou voar.
hoje eu tenho a paz. Pra tudo agradecer, Pra tudo agradecer. por isso eu te louvo, Senhor Jesus. Por isso eu te louvo. Sem nunca me cansar, Sem nunca me cansar. como águia me renova, Senhor. Como águia me renovo. Pois alto eu vou voar, Senhor. Pois alto eu vou voar. Aleluia. 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 Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Nós viemos, ó Pai, para te adorar em espírito e em verdade. Nós estamos aqui, ó Deus, para te dar o nosso melhor, pois tu és digno e merecedor de honra, glória, louvor e adoração por toda a minha vida, Senhor. Ó Senhor, te louvarei, Senhor. Ó meu Deus, cada vez mais eu te louvarei, ó Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu perdão, Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova, Senhor. que me tira dessa cova, E me leva até o céu, e me leva até o céu. já vi fogo e terremotos, Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou, vento forte que passou. já vivi tantos perigos, Já vivi tantos perigos, a tua voz me acalmou, Senhor. mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, meu Senhor. Tu dá ordem às estrelas, E ao mar os seus limites, e ao mar os seus limites. eu me sinto tão seguro. Eu me sinto tão seguro,
para te exaltar, Jesus. Nós estamos aqui para te bendizer, Jesus. Nós estamos aqui para te engrandecer, ó Pai. Paz do Senhor, meus irmãos. Que a paz que excede todo o entendimento possa encontrar você agora. A gente é um costume nosso, não é, saudarmos com a paz do Senhor, e a gente às vezes perde um pouco do que isso significa, né? A paz do Senhor. Jesus disse que ele tinha uma paz diferente para nós, né? Uma paz que o mundo não pode dar. Essa paz que nós estamos desejando, a paz que o mundo não pode dar. Amém? Que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir aí as nossas Bíblias no capítulo 5 de Mateus. Nós vamos ler o verso 5 hoje. Amém? Diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Glória a Deus. Nós estamos tratando, Estou vendo com os irmãos, estou falando com os irmãos a respeito das bem-aventuranças, né? Um chamado que Deus tem para nós. Deus reúne os seus discípulos e, apesar de uma multidão, juntamente ali, ele olha para os discípulos e fala com eles a respeito do que é, de quem é o cidadão do céu, quem é aquele que mora no céu, que vai morar no céu. Jesus traz para nós o que Deus esperava dos homens, e eles entenderam errado. Eles entenderam que era para fazer coisas para agradar a Deus, quando na verdade nós temos que ser para agradar a Deus. Jesus vem trazer para nós essa perspectiva de Deus, essa expectativa de Deus para as nossas vidas, né? É isso que Deus espera de mim e de você, que nós sejamos essas pessoas de quem Jesus está falando nas bem-aventuranças. E ele olha para os discípulos, porque as bem-aventuranças são coisas espirituais, que só os espirituais entendem, né? Jesus está falando com um povo diverso, um povo, ali se encontravam os fariseus, ali se encontravam os saduceus, ali se encontravam os zelotes, ali se encontravam revolucionários, pessoas esperando um salvador, alguém que viesse para tirar eles das mãos dos romanos. E Jesus vem para quebrar isso, e ele vem trazendo essas verdades que os próprios discípulos estranham, porque os discípulos também esperavam um salvador, esperavam alguém que viesse para tirá-los das mãos dos romanos, mas Jesus conversa com os discípulos e fala para eles: não é desse reino que eu vim tratar com vocês. E aí ele começa a explicar nas bem-aventuranças quem é o homem que Deus espera que nós sejamos. Quem é a mulher que Deus espera que nós sejamos? Quem é a pessoa que Deus veio buscar, que Jesus vem buscar? Quem são essas pessoas? E aí nós já tratamos a respeito dos humildes de espírito, né? Os pobres de espírito, nós já falamos a respeito disso, que não se trata de pobreza material,
mas se trata de você se sentir pobre espiritualmente, de você perceber quem você é, que você nasceu em pecado, que você é pecador, que você é miserável e que você precisa de um Salvador, que você precisa de Jesus. Você precisa que Ele venha sobre a sua vida porque você é vazio e você precisa ser cheio do Espírito. Nós falamos também a respeito dos que choram, não é? De quem são esses que choram? São os que choram por conta da sua miserabilidade. São os que choram porque reconhecem quem são, que olham para os seus pecados. Nós falamos a respeito do apóstolo Paulo, de como ele fala lá em Romanos, né, 7, Romanos 8, nós lemos também. Ele fala sobre essa luta da carne com o Espírito, porque a nossa carne não quer ser espiritual. A nossa carne ela não quer ter a mente de Cristo. A nossa carne não quer orar. A nossa carne não gosta de jejum. A nossa carne, quando eu jejuo, a minha carne reclama. Eu já sinto tontura. Eu sinto o cheiro da comida, me dá um negócio. Por quê? Porque a nossa carne ela não quer essas coisas, né? Ela não quer servir a Deus. Essa é a verdade. E há uma luta da nossa carne com o nosso espírito. E é por causa disso que a gente chora. A gente chora porque reconhece que somos pecadores e precisamos do Espírito Santo na nossa vida, que sem Ele nós não conseguimos ser quem o Senhor quer que nós sejamos. Porque é inerente do ser humano, irmãos, ser assim. Por isso é que nós não devemos estranhar quando nós pecamos. Tem gente que peca e sai da igreja, peca e acha que já não... Não, queridos. Pecar é do ser humano. Errar é do ser humano. Por isso é que Jesus está falando aqui que os que choram serão consolados. Porque quem chora, chora de arrependimento. Aqui não está falando de um choro porque você não pagou um boleto que tinha para pagar e não teve dinheiro. Não está falando de um choro que você está com problema de enfermidade e chora para que haja cura. Não é disso que está falando, né? Nós já falamos a respeito disso. É o choro do arrependimento, é o choro de quem reconhece que sozinho não consegue agradar a Deus. Esses serão consolados. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então hoje nós vamos falar a respeito dos mansos. É como se fosse uma escada, né, irmãos, que nós vamos subindo. Por quê? Porque aquele que se reconhece pobre de espírito, mendigo de espírito, aquele que reconhece que não tem nada, que depende do favor de Deus, é aquele que vai chorar também. Vai chorar por arrependimento, vai chorar porque é pecador, vai chorar porque muitas vezes a nossa carne nós fazemos aquilo que a nossa carne quer, e aí quando nós nos damos, né, por nós mesmos, nós olhamos e vemos que erramos e choramos e nos arrependemos aos pés do Senhor e somos consolados por Ele. E aí vem os mansos. Sabe que essa palavra manso, ela é usada no grego para falar sobre animais. Animais. Ela é usada para falar sobre o animal selvagem quando ele é domesticado. Aí fala, ele se torna manso. Essa é a palavra usada quando fala do animal que é domesticado e se torna manso. Porque aí, o que isso traz? Que o animal ele não perdeu a sua força. Ele não perdeu a sua utilidade. Ele é manso porque agora é controlada a força dele, pode ser utilizada. A gente pode pensar também na questão do vento, né? Quem não gosta de uma brisa no calor, um ventinho, mas um furacão mata pessoas, né? Então, ser manso é isso, é você ser controlado, é você se controlar, é usar o que você tem para fazer o bem. Então, o que não é ser manso? Ser manso não é um atributo natural. Ser manso é graça de Deus. Porque nós vamos enfrentar coisas durante a nossa vida que vão nos fazer perder a mansidão, se ela for natural, né? Ser manso vai além do que nós podemos fazer. É uma coisa espiritual. Mais uma vez, por causa disso, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos colocar em oração. Nós precisamos nos esvaziar diante de Deus. Porque senão, queridos, a mansidão natural, ela acaba na primeira pessoa que pisar no seu pé. Mas a mansidão que vem de Deus, ela é diferente. Amém? E ser manso não é ser mole, ser frouxo,
ficar inerte diante dos problemas, né? Ser manso não é você ser aquela pessoa que não briga por nada, eu não faço nada, eu não corro atrás do que tem que correr, eu sou manso, eu sou tranquilo. Não, queridos, isso não é ser manso. Pelo menos não é o manso que Jesus está falando. Né? Não é isso. Ser manso, os homens da Bíblia que foram mansos, é Pedro, é Paulo, é Tiago, são apóstolos que lutaram por amor do Evangelho, morreram por amor do Evangelho, foram mártires, pessoas que enfrentaram situações. Paulo enfrentou situações diversas e ainda assim era manso. Você vai ler as cartas de Paulo, você vai ver o quanto ele foi duro em alguns momentos com as pessoas, mas isso não fez com que ele perdesse a mansidão. Então a gente tem que saber diferenciar um pouco. Ser manso não é ser uma pessoa zen, tranquilona, não é isso. Ser manso é ser domesticado por Deus. Olha que coisa. E ser manso também não significa manter a paz a qualquer preço. Tem gente que abre mão de algumas coisas importantes, coisas que nós não devemos abrir mão para não brigar com ninguém. Isso não é ser manso, não é o manso que Jesus está falando, que vai herdar a terra. Esse manso de você, às vezes as pessoas falam coisas que não deveriam falar, ofendem, as pessoas falam do Evangelho, às vezes, de forma torta, e a gente, para não arrumar briga, deixa falar e continua ali no meio delas. Isso não é ser manso. Porque o manso, ele defende a sua fé, sim. É claro que ele vai saber fazer isso, porque ele foi domesticado por Deus. Então, nós vamos ter sabedoria para lidar com as situações. Mas eu não vou permitir que as pessoas falem do meu Jesus de qualquer forma. Eu não vou permitir que as pessoas digam calúnias, digam coisas a respeito de pessoas que eu amo, de pessoas que estão perto de mim, que eu sei que não são aquilo, só para não arrumar briga, porque eu sou mansa, como a palavra diz. Não é. Ser manso não é isso. E ser manso não é ter controle emocional externo, queridos. Sabe? Controle emocional externo. Quando você está explodindo por dentro de ódio, de raiva, quando você, na sua mente, você está matando a pessoa pelo pescoço, está esganando pelo pescoço. Mas aqui está aquele sorriso, não foi nada, não, está tudo bem, não, eu perdoo. Mas por dentro você está um vulcão querendo entrar em erupção a qualquer momento. Isso não é ser manso. Né? Você aparentar não é ser manso. Por isso é que a primeira coisa que nós falamos é que ser manso não é um atributo natural. Porque quando é natural, é isso que acontece. Quando é natural, é isso que nós fazemos. Né? Quando é natural, nós parecemos, a gente até consegue se controlar, né? Porque eu não posso brigar, eu não posso matar essa pessoa, então eu tenho que ficar controladinha, e aí a gente acha até que isso é domínio próprio, não é. Tá? Não é. Não é ser manso. Porque ser manso é sobrenatural de Deus. Mais uma vez eu digo, por causa disso, é que não basta a gente ler, entender e achar que pode praticar sozinho. Eu não posso praticar sozinha. Estudando essa questão do manso, queridos, eu percebi o quanto eu preciso de Deus, porque eu não sou mansa como deveria ser. Eu posso até ter galgado alguns degraus aí a respeito da mansidão, mas não todos. Não todos. É uma necessidade que nós temos de que o Espírito Santo trabalhe em nós. E eu tenho visto, queridos, como o Espírito Santo faz falta na nossa vida e como as pessoas, como eu negligenciei o Espírito Santo na minha vida. Não as pessoas, eu. Porque eu vejo que o quanto a minha intimidade com Deus hoje tem me feito ser diferente. Não melhor nem pior, mas diferente. Porque, como eu estou dizendo para vocês, eu ainda não atingi o ápice da mansidão. Ainda não. Quando eu estava estudando a respeito do que é ser manso, segundo a palavra de Deus. Ser esse, como a palavra diz, né, do animal domesticado, eu ainda não me deixei domesticar completamente pelo Senhor. É uma necessidade que eu tenho.
E é por causa disso que eu pretendo continuar chorando na presença de Deus, para que eu consiga ser aquilo que Ele disse que eu podia ser. Porque às vezes a gente ouve algumas coisas, né? Essa palavra de ser manso, eu fiquei olhando falando, Deus, como é difícil. Mas na verdade não é difícil, é impossível. Não é difícil, é impossível. Impossível ser quem Deus quer que eu seja, sem que o Espírito Santo de Deus haja em mim e faça em mim o que precisa ser feito. Impossível, não é difícil, é impossível. Mas a Bíblia diz que para Deus não há impossíveis. Então, é impossível para mim ser esta pessoa, ser feliz por ser mansa, para poder herdar a terra. É impossível para mim. Mas para o meu Deus é possível. E se Ele deixou escrito, é porque eu posso fazer. É porque eu posso clamar, é porque eu posso pedir. Deus pode fazer em mim, se eu reconhecer que eu sou dependente dEle. Nós precisamos disso, reconhecer que nós somos dependentes da graça de Deus. Reconhecer que o Espírito Santo é muito necessário na minha vida. É muito. É a pessoa mais importante com quem eu deveria andar o meu dia todo, desde a hora em que eu me deito até a hora que eu me levanto, durante todo o meu dia. Como eu preciso que o Espírito Santo caminhe comigo, esteja comigo, fale comigo, me dirija, me corrija, me direcione, porque eu preciso ser o manso que Jesus quer que eu seja. E Ele falou isso foi com discípulos, queridos. Então eu preciso me colocar na condição de discípulo de Deus, de alguém que está disposto a continuar o que Ele começou a fazer na terra. Alguém que está disposto a levar os ensinamentos de Deus. Alguém, como eu anotei aqui, que fala a respeito do discípulo, né? Que é alguém que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Eu quero dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer nessa terra, aquilo que Ele continua fazendo nessa terra. Eu quero ser alguém que segue e imita os exemplos dEle. E se eu quero ser assim, Ele está dizendo para mim que eu tenho que ser pobre de espírito, eu tenho que chorar diante dos meus pecados, por causa dos meus pecados, e eu tenho que ser mansa. Percebe que Jesus está falando para nós a respeito de desconstrução. Nós precisamos ser desconstruídos naquilo que nós achamos certo, naquilo que nós acreditamos que é certo, para aquilo que Ele diz que é. Ele não acha. Jesus tem certeza no que Ele está falando. E Ele está dizendo que nós só vamos ser felizes se nós formos mansos, se nós nos deixarmos ser domesticados pelo Senhor, para usar aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho de bom para a glória de Deus. Deus não está anulando quem nós somos quando diz que nós temos que ser mansos. Ele está dizendo que nós temos que saber usar os atributos, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, a força que há em nós, a capacidade mental que nós temos, a capacidade do trabalho das nossas mãos. Tudo isso tem que ser usado para a glória de Deus. E para isso nós precisamos ser mansos. Nós precisamos ter tranquilidade de olhar o que está acontecendo à nossa volta, analisar bem e ver como é que nós vamos agir diante dessa situação. E isso, queridos, não tem como ser natural. Não dá para ser natural. Só consegue ser essa pessoa aquele que se deixa domesticar por Deus. Amém? E ser manso. Então, o que vem a ser manso, né? Ser manso é você estar submisso à vontade de Deus. E parece fácil dizer isso, né? Nossa, ser submisso à vontade de Deus não é difícil. Não, é difícil sim. É difícil porque na maioria das vezes, a nossa vontade se contrasta com a vontade de Deus. Na maioria das vezes, o que nós queremos não é o que Deus quer. O que nós pensamos não é o que Deus pensa. Os nossos sonhos estão bem longe do que Deus projetou para nós. Dificilmente, queridos, aquilo que nós queremos ou pensamos
vai bater com a vontade de Deus. E é nesse sentido que nós temos que estar submissos à vontade dele. E não é uma submissão de quem fica resmungando, sabe? Tá bom, Senhor, se o Senhor quer assim, tá bom, mas no seu interior você está dizendo, podia ser do meu jeito. Isso não é ser manso. Ser manso é ter a certeza de que a vontade dele é melhor. Porque é isso que a palavra de Deus diz, que a vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não tem como aquilo que Deus quer para mim, aquilo que Deus vai fazer comigo, ser melhor, ser pior do que aquilo que eu queria fazer. O que acontece é que a nossa carne, ela quer satisfazer as nossas vontades. O que o mundo oferece para nós são prazeres para a carne, não é? Passeios, viagens, coisas que nos alegram, é tudo para a nossa carne. Mas Deus, Ele pensa em nós, Ele não pensa em nós nessa vida aqui, que ela é finita, né? Que ela é tão pequena, é um sopro. A Bíblia diz que é um sopro. É tão passageiro. Deus está pensando em você como um ser imortal. É por isso que a nossa vontade se choca com a vontade de Deus. Porque Deus olha para nós como um ser imortal, alguém que não vai morrer. E nós só conseguimos olhar à nossa volta, nós só conseguimos ver as coisas à nossa volta. E é por isso que a nossa vontade vai se chocar com a vontade de Deus. Deus olha para mim e para você como seres imortais, seres que não vão morrer, seres que vão morar com Ele. E para isso nós precisamos ser transformados, e é isso que Ele quer fazer, comigo e com você. E é por isso que nós temos que ser mansos. Estar totalmente submisso à vontade dEle, não só porque eu sei que Ele é maior do que eu, Ele é mais poderoso do que eu, porque eu sei que Ele é o meu Pai. E o meu Pai vai fazer o melhor na minha vida. E se o que eu quero não é a vontade dEle, então eu já não quero mais. Isso é ser manso. Isso é ser o manso que vai herdar a terra. Ser manso é estar completamente debaixo do controle de Deus. Né? É você ser uma pessoa que entende quem Ele é e quem você é. Nós nos esquecemos. Eu volto a repetir, eu já disse isso, eu volto a repetir. Quando João Batista diz que Ele cresça e eu diminua, nós devemos entender isso. Para Ele crescer, eu preciso diminuir. Para Ele crescer, eu preciso me colocar no meu lugar. Porque às vezes nós esquecemos qual é o nosso lugar diante de Deus. Né? Por isso é que a Bíblia está falando aqui, a primeira bem-aventurança é ser pobre de espírito, é você se humilhar ao máximo, a ponto de pedir, como o mendigo faz. É disso que Jesus está falando, a ponto de você precisar pedir para sobreviver, de você precisar da boa vontade do outro para se alimentar, para viver. É esse pobre de espírito que nós temos que ser, de saber, reconhecer que nós somos completamente dependentes da vontade dEle. E aí, quando nós estamos completamente sob o controle de Deus, nós conseguimos ser o manso que Jesus quer que nós sejamos. Aí nós somos amansados, domesticados. Porque o cão domesticado, né, o animal domesticado, ele serve a um senhor. Tem alguém que o domesticou e aí ele responde às ordens daquele senhor. Ele pode ser um animal selvagem, mas quando ele foi domesticado, ele se volta para aquela pessoa que o domesticou e obedece. Obedece. É disso que nós precisamos. Reconhecer quem é o Senhor e quem nós somos. E obedecer, sem questionar. Obedecer sem achar que podia ser melhor, podia ser do meu jeito. É fácil? Claro que não. Eu já consegui? Claro que não. Se eu tivesse conseguido, Deus não estava falando comigo a respeito dessa palavra. Não é? Deus fala comigo para me corrigir. Eu já disse isso para os irmãos, né? Deus fala isso para falar para mim o que eu preciso fazer. E às vezes Deus me dá a oportunidade de compartilhar com você aquilo que Ele está me ensinando. Então eu não sou essa pessoa. Ainda não. Ainda não. Mas pretendo ser. Então, que nós possamos, eu e você juntos, buscar no Senhor, ser esta pessoa que Ele quer que seja. Alguém que está completamente debaixo da vontade dEle, controlado por Ele.
Porque quando nós estamos assim, queridos, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É só você olhar para a vida dos apóstolos, da obra que esses homens fizeram, porque se deixaram dominar pelo Senhor, fazer a vontade do Senhor, independente de qual fosse a sua vontade. Nós precisamos reprimir a nossa vontade até que ela já não tenha nenhum poder sobre nós, para que nós possamos ser os mansos que herdaram a terra com Jesus. E ser manso é estar disposto a sofrer o dano, ter consciência que tem um direito e abrir mão dele. Olha isso, queridos, por isso que eu estou falando para você. Eu não atingi isso ainda. Eu preciso buscar muito ao Senhor para ser essa pessoa que Deus quer que eu seja. Ser manso é estar disposto a sofrer o dano. Nós estamos dispostos, eu, por exemplo, que sou casada, tenho os meus filhos, eu estou disposta a sofrer qualquer coisa por causa do meu filho, da minha filha, do meu marido. Mas por causa de outras pessoas, existe uma dificuldade em nós. É por isso que ser manso não é natural. Naturalmente a gente não consegue abrir mão de direitos que eu tenho. Sabe o que é você saber que você tem razão numa coisa e você ficar quieto? Para glorificar a Deus nisso? Sabe o que é você abrir mão de direitos que você tem, mas você sabe que se você abrir mão deles, você vai glorificar a Deus com isso. Você vai dar exemplo, você vai ser alguém para quem as pessoas vão olhar de forma diferente. É difícil, queridos. É difícil abrir mão de quem nós somos, é difícil abrir mão dos direitos que nós temos, ainda mais sabendo que é certo eu brigar por aquilo, eu abrir mão disso. É o manso que Jesus espera que nós sejamos. Ser manso também é reconhecer diante dos homens o que a gente reconhece diante de Deus. Eu achei bem interessante isso, porque quando a gente se dobra diante de Deus e se ajoelha, a gente se reconhece pecador, a gente diz, eu sou um miserável, Senhor, um verme, como disse Davi, né? Eu sou desprezível, um ser desprezível, uma pessoa que precisa muito da graça do Senhor, que precisa que o Senhor venha sobre mim, que o Senhor me transforme, que o Senhor me quebre. Mas aí quando o outro vem e fala, você é isso, você é aquilo, você briga. Né? A gente fala, não fala assim comigo, não fale assim de mim. Entende? Ser manso é você reconhecer diante do outro aquilo que você reconhece que você é diante de Deus. Tem uma frase que eu vi com meu marido, que tá lá, que é do Charles Spurgeon, né, um pregador. Ele diz assim, quando as pessoas falarem mal de você, não se preocupe, você é bem pior do que elas estão achando. É interessante, né? Não fique preocupado, não fique chateado, não fique bravo. Você é bem pior do que elas estão dizendo. Porque se elas te conhecessem, se elas me conhecessem, se as pessoas que falam de mim, se as pessoas que me criticam, se as pessoas que apontam o dedo para apontar os meus defeitos, e eu tenho muitos, é muito fácil falar mal de mim, porque eu tenho muitos defeitos. Se elas soubessem os pecados que eu confesso diante de Deus, se elas soubessem quem eu sou de verdade, elas falariam mais. Então eu não tenho que me preocupar com isso. Você entende o que é isso? Ser manso é reconhecer diante dos homens quem nós reconhecemos que somos diante de Deus. E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue brigar menos com as pessoas, a gente consegue ter menos problemas com as pessoas, a gente consegue não dar atenção para aquilo que não é importante. Eu lá estou preocupada com quem acha isso ou aquilo de mim, eu estou preocupada com o que Deus pensa de mim. Sabe por quê? Porque o que você acha é só uma suposição. Deus tem certeza de quem eu sou. Ele sabe quem eu sou. Ele conhece o pior lado que eu tenho. Ele sabe tudo o que vai dentro de mim. Então a minha preocupação é com o que Deus pensa de mim. Nós precisamos disso, porque se nós nos preocuparmos com o que Deus pensa de nós, o que as pessoas acham ou deixam de achar já não faz sentido. Porque eu sou pior do que elas acham que eu sou. Então eu não preciso ficar brigando com ninguém, eu não preciso ficar de mal de ninguém. Já viu adulto? Fica de mal. Não dá a paz do Senhor porque viu alguma coisa, ouviu alguma coisa. Sai da igreja, vai embora. Ser manso, querido,
é você passar por cima dessas coisas, porque glorificar a Deus na sua vida, na minha vida, é mais importante do que ter razão. É mais importante do que me defender. O manso, ele não é provocado por qualquer coisa. Sabe? Ser manso é você não aceitar provocações, é você entender que aquilo é pequeno, perto da sua missão de glorificar a Deus com a sua vida. É fácil? Não, não é. Eu sou tudo isso? Já falei, não sou. Mas pretendo ser. É um alvo a perseguir. Se Deus está me falando que eu preciso ser assim, queridos, o mínimo que eu posso fazer é buscar em Deus ser assim. E a primeira coisa que eu preciso entender é que não é natural. Vem de Deus. Então, quanto mais eu me aproximar de Deus, quanto mais eu falar com Deus, quanto mais eu confessar os meus pecados, quanto mais eu me ajoelhar diante dEle, quanto mais eu me humilhar diante dEle, mais eu vou conseguir ser isso que Ele quer, porque o Espírito Santo vai fazer isso comigo, com você. O Espírito Santo vai fazer isso conosco. Nós sermos os mansos que vão herdar a terra. O manso, depois que ele consegue ter esse entendimento, ele consegue perdoar coisas imperdoáveis. Ele consegue não guardar mágoa. Quando a gente entende essas coisas, a gente consegue não guardar rancor das pessoas. A gente consegue perdoar, porque perdoar o outro faz mais bem para mim do que para ele. E eu demonstro a mansidão do Senhor. Mansidão é um fruto do Espírito, faz parte do fruto do Espírito. Ser manso. Que nós possamos, queridos, entender isso e ser assim, e buscar isso em Deus, sabendo que em nós mesmos nós não vamos conseguir. Nós só vamos conseguir isso em Deus, em Deus. E aí eu quero ler aqui com os irmãos em Apocalipse 21, 23. Apocalipse 21, 23, que diz assim: a cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha, Deus não pede nada para nós que não tenha recompensa, se nós formos assim, se nós fizermos o que Deus quer que nós façamos. O pobre de espírito, a Bíblia diz que dele é o reino dos céus. Aquele que chora, Deus está dizendo que ele vai ser consolado. E aquele que é manso vai herdar a terra com Jesus. Vai herdar a terra com Jesus, vai reinar com Ele. E queridos, se a gente olhar tudo que precisa ser feito, é muita coisa. Mas se eu olhar para a recompensa que eu vou ganhar, não vale o esforço? Não vale o esforço para mim e para você fazer, buscar ser quem Deus quer que nós sejamos? Que nessa noite, queridos, eu e você, aprendamos isso. Aprendamos com Deus, com o Espírito Santo. Busquemos forças no Espírito Santo de Deus para sermos quem Deus quer que nós sejamos. Que nós sejamos mansos, que nós possamos demonstrar para as pessoas que nós não somos piores nem melhores, mas nós somos diferentes por causa do que Deus está fazendo conosco. Que nós possamos ver no dia a dia o crescimento que nós vamos ter. Eu consigo olhar para mim hoje e olhar para quem eu era, e graças a Deus, queridos, ainda que seja um pouquinho assim, eu tenho melhorado. É pouco, é muito pouco ainda. Eu pretendo, se Deus me der vida, melhorar muito mais. Mas Deus precisa ver em nós o esforço, ainda que eu erre, ainda que eu peque. Mas todos os dias eu me levanto, queridos, para acertar. Eu me levanto, queridos, para glorificar a Deus. Talvez no decorrer do meu dia, porque eu sou homem, sou falho e pecador. No final do meu dia, eu vou ter que chorar de arrependimento por causa de algumas coisas que eu fiz, falei ou senti. Mas quando eu me levanto de manhã, é para acertar, é para glorificar a Deus com a minha vida. Que nós sejamos assim, que nós busquemos isso no Senhor. Que você não se contente em ser quem você é, que você busque em Deus melhorar quem você é. Porque Deus espera isso de nós. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, que Deus
cuide de você, que Deus cuide da sua família. Eu quero orar pedindo a Deus para que Deus cuide de você e ouça o seu clamor nesta noite. Amém? Senhor, nós queremos agradecê-lo, engrandecer o teu nome, bendizê-lo, Pai, por esta palavra. Senhor, clamar para que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça de nós o manso que vai herdar a terra com o Senhor e faça com que nós tenhamos essa mansidão do Espírito Santo, aquilo que o Senhor espera que nós sejamos. Faça-nos discípulos, Senhor, para buscar isso em Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor cada família, Senhor, que está assistindo essa ministração, cada pessoa, Pai, que tem um desejo no coração, que tem uma aflição, que tem, Senhor, uma luta para passar, que o Senhor olhe para essas vidas agora, que o Senhor derrame uma bênção sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo nessa noite, Pai. E que em nome de Jesus, a tua glória, a tua graça e principalmente, Senhor, a tua salvação alcance essas vidas em nome do Senhor Jesus para a tua glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?